Paz do Senhor, queridos, estou passando rapidamente aqui para deixar uma meditação da parte de Deus para o teu coração. Algo que Deus ministrou no meu coração na tarde de hoje, um texto bastante conhecido daqueles que são leitores da palavra de Deus. E eu quero compartilhar com você, porque essa palavra ferveu, incendiou o meu coração. E eu sei que ela vai incendiar o seu coração também. Um tempo que nós precisamos entender a verdadeira necessidade de comunhão, paz e harmonia entre irmãos, ter empatia diante da necessidade do próximo. Nós precisamos entender que Deus chamou cada um com uma vocação, mas que todos têm o dever de estender as mãos, de ajudar, de apoiar e de sentir a dor do próximo, porque somos corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele não pode ser desmembrado, né? Então, o Senhor me trouxe na tarde de hoje esse texto que está escrito em Hebreus, no capítulo 12, o versículo de número 14, que nos diz: segui a paz com todos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, nem eu e nem você, não veremos o Senhor. Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu amigo, minha amiga, se eu não tiver comunhão com você, eu não vou ver o Senhor. Se eu não te amar e não te respeitar, eu não vou ver o Senhor. E isso eu estou falando independente de religião. Porque aqui a palavra não está falando para mim: siga a paz com os irmãos da tua igreja. Siga a paz com os irmãos católicos. Siga a paz com os irmãos espíritas. A Bíblia está falando: siga a paz com todos. E a comunhão, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia não está falando: aceite o que todos fazem. Não, você vai aceitar e obedecer o que a palavra de Deus nos diz. Mas a paz, a comunhão, a santificação, você tem que ter com todos. Porque senão você não vai ver o Senhor. E quando eu falo comunhão, queridos, eu não estou falando para você sentar na mesa e tomar café e comer pão, não. Eu estou falando de você ter paz, de você ter harmonia, de você respeitar, da minha pessoa ter respeito pela tua história, pelaquilo que você é. Porque se eu não te respeitar, você não vai ver Cristo na minha vida. Você não vai conseguir ver quem é Deus na minha vida. Você nunca vai conseguir entender quem é o Deus que eu sirvo. Se eu não fizer a diferença como corpo de Cristo na tua vida, você não vai conseguir ver Cristo na minha vida. E a ideia não é essa. Eu quero que você veja Cristo em mim. Por isso, eu preciso ter comunhão com você. Você precisa ter comunhão comigo, porque naquele dia nós vamos ver o Senhor face a face, como Ele é. Nós vamos ver o Senhor face a face, como Ele é. Como é difícil perdoar, como é difícil perdoar. Mas a palavra de Deus, ela é muito clara em Mateus 18, quando Pedro diz: quantas vezes eu preciso perdoar? 7? E qual é a resposta? Não, 7 não, 70 vezes 7. Eu não faço isso por dia, você não faz isso por dia. Então vamos a partir de hoje tentar perdoar 70 vezes 7, para que naquele dia nós possamos ver o Senhor como Ele é.
vamos ter paz, vamos ter comunhão com o nosso irmão, para que naquele dia nós possamos ver o Senhor como Ele é. A maneira com que Deus ministra a minha vida não é a maneira que Deus ministra a tua vida. A maneira com que Deus me usa não é a maneira que Deus te usa, mas somos todos membros de um só corpo. E naquele dia nós vamos ver Jesus como Ele é. Sabe por quê? Porque eu sei que depois dessa palavra, eu sei que o seu coração também está incendiado da presença do Senhor. E você vai perdoar, você vai amar. Não importa se pisou no teu calo 1, 2, 3, 4. Na hora doeu, na hora você ferveu. Mas depois você entendeu que é 70 vezes 7. E você entendeu que se você não tiver comunhão, se você não seguir a paz com todos, se você não tiver uma vida de santificação, você não verá o Senhor. Vamos mudar o nosso jeito de ser? Vamos a partir de hoje seguir a paz com o nosso irmão? Vamos parar de picuinha, vamos parar de coisinha e vamos nos preocupar com a coisa do alto, aquilo que nos edifica, aquilo que nos leva para o céu. Deus te abençoe. Vem comigo dando glória. Deus abençoe a tua vida.